Para paiá, invumbi alonguirá, aia de lema, aia de lema. Meus respeitos a todos e todas. Na realidade eu estou traduzindo aí uma palavra que todo mundo conhece, que é mojuba, mutumbá, né? Calafé, enfim. Tem aí as variações de comprimento. E eu digo que, então, meus respeitos a todos e a todas. É para mim motivo de grande satisfação poder estar aqui, esse grupo que tem feito um trabalho brilhante na preservação da tradição cultural de matriz africana. Eu digo que é para mim motivo de orgulho e de satisfação, porque a gente tem dedicado a vida, né, o tempo, todo o tempo da nossa vida nas pesquisas, no resgate e na preservação das tradições. Então, a oportunidade que a gente tem de estar falando para irmãos e irmãs é muito grande. Eu digo sempre irmãos e irmãs porque essa é a nossa tradição, a tradição cultural de matriz africana. Somos todos irmãos e irmãs, né? Independente da etnia religiosa. Então para mim, eu digo que não é um presente, é uma missão que a gente tem que cumprir na vida da gente. E esse tema é muito importante, quer dizer, tem tudo a ver com essa questão de acreditar na missão. A gente, quando vive no Orum, a gente tem o livre-arbítrio de escolher a nossa cabeça. E quando escolhemos a nossa cabeça, nós escolhemos dentro dela o nosso destino. A gente esquece, vem para o mundo físico e tem um tempo para estar aqui no mundo físico e realizar aquilo que a gente se determinou, apesar de esquecer. E aí quando chega aqui a gente vai, né, buscando, até que de repente a gente entra no trilho. E aí a gente pega agora, para trazer esse trabalho para vocês, né, e aí consigo encontrar uma correlação de missão a cumprir. Ao ler os textos que tive que ler para somar para vocês conhecimento, discutir, quero dizer que esse conhecimento não é, eu sempre digo isso, quem me conhece há bastante tempo ou há pouco tempo já ouviu eu dizer, a minha verdade ela não é absoluta, essa verdade ela é a minha verdade. Existem várias verdades absolutas. Nós viajamos do norte a sul comendo feijoada. E em cada lugar a feijoada é diferente. Assim é a África. Quando eu era garoto, eu me lembro que a gente questionava a quantidade de ovo que encontrava no Molocu na casa de alguém. Olha lá, só tem 5. Está errado, né? Hoje a gente entende que se tiver ovo a gente faz, se não tiver ovo a gente não faz. Como com camarão, como sem camarão, como com pimenta, sem pimenta, com sal, sem sal, né? E dá tudo certo. Eu via há pouco um grande amigo nosso que já está com 97 anos, e o Aldo permita que ele viva ainda por muito mais tempo, Bambala dizer
quando a gente questionava a cantiga que estava errada, o Bambala com 97 dizia para o orixá quer ser louvado. Seja lá como for, ele quer ser louvado. Né? Um homem desse falar isso para nós é mais para que a gente entenda que existem várias verdades. E esta que trago não é absoluta. O fato é que tem algumas coisas que nos incomodam, pelo menos a mim. O Brasil, ele estabeleceu verdades, né? Estabeleceu verdades que a gente não sabe como, de onde. Ontem eu estava com um grupo de alguns recém-babalaús cubanos, foram até meus alunos de toque cânticos, e a gente estava conversando e eu estava podendo discutir coisas similares, coisas que são muito próximas, que são adequadas à realidade de um povo. Fui agora no Rio Grande do Sul com ver o batuque, que só via no YouTube. E assim mesmo, quando eu via no YouTube, era em cima daqueles comentários pejorativos, né? Que o homem, o santo estava de sapato no pé, o homem já vestido de orixá, mas chegando. E aí eu tive a oportunidade de ir até lá e vivenciar um momento brilhante da minha vida, que é a cultura do batuque. Imaginem vocês, uma cidade com 10 graus abaixo de zero, se dá para a gente ter um Ogum só com um atacando o peito, dançando descalço para lá e para cá, hein? Imagine, né? Batuque não tem quarto para trocar de roupa, o quarto do santo, o altar, na própria sala. Então as pessoas já saem de casa. E também tem um detalhe, eles não falam um para o outro que vai incorporar ou que não vai incorporar, então ele já vem caracterizado da sua divindade, porque de repente a divindade pode pegar ele e ele já está caracterizado. Né? Fui comer uma malá lá que não tinha nada com quiabo, era pirão de farinha. Enfim, eu estou colocando para vocês, né, para que vocês tenham ideia dessa diversidade belíssima que nós temos no Brasil. E mesmo as tradições culturais lá em África são das mais diversas. Porque nós estamos falando de uma cultura que vem, pelo menos, né, a gente tem relatos de 2000 anos antes de Cristo. Ora, até há pouco, 1500, todo mundo entendia que da fronteira, ou melhor, na linha do horizonte, dali para baixo caía tudo, não era assim? Os navegantes pensavam dessa forma. Imagine há 4.000 anos atrás, se alguém sabia que existia Madureira, São Paulo. Nem sabia lá nada disso. Lá até tinha gente, mas ninguém se conhecia. Então, nós estamos falando de uma cultura tradicional que é diversa mesmo dentro das terras iorubá. E o que eu falo do tema que, para mim, ele tem sido assim, confesso que angustiante, não sei, é a relação com o que o Candomblé fez com o Egungun. Um culto de Egungun e o chamado Lesse Orixá e Lesse Egum. Sociedade diferente, que não se misturam. Né? Assim como está acontecendo aí com o culto de Ifá. O culto de Ifá também está sendo assim. O povo começa, brasileiro, que faz
essa distinção. Eu sou de orixá ou sou de Ifá? Ifá é orixá também, por que não? Assim é o culto de Lé Segum e Lé Orixá. Se a gente não se policiar agora, e eu fico feliz dessa oportunidade de estar aqui falando a minha opinião, se não nos policiarmos agora, lá na frente Ifá vai ficar igual ficou Lé Segum e Lé Orixá. Uma coisa diferente da outra. Quando para mim, Ogum, Oxóssi, Xangô, todos são Egum. Todos nasceram, viveram, morreram, foram enterrados e foram divinizados pelo seu povo. Morto-móvel. Não é diferente. Então, esta relação, a oportunidade de estar trazendo esta visão para nós, é muito importante para mim poder pensar que daqui a pouco nós vamos ter uma relação de Ogum mais próxima e mais natural. O Axexê hoje, por exemplo, tem gente, é difícil você querer ir no Axexê. Isso faz no primeiro dia, tem que ir a todos. Lá dentro se entra, não pode sair. Tem que ir de branco. Ah, outra coisa, roupa não pode ter brilho, tem que ser sem brilho. Tudo no escuro, com vela acesa. Cara, quem é que vai? Quem é que quer estar louvando os seus ancestrais, seus antepassados, com tanta frequência? O povo vai para o candomblé. O candomblé está a luz acesa, todo mundo entra a hora que quer, sai, depois come e bebe, né? O Axexê está virando uma coisa que só aqueles que gostam muito que vão procurar. Quando, na realidade, é um culto tão importante e tão bonito quanto o nosso candomblé. E de suma importância para a vida da gente. Se nós acreditamos que os nossos ancestrais vivem até hoje, e quando nós chamamos, através dos nossos rituais, eles vêm nos visitar, né? É assim que a gente faz com o Ogum, com o Oxum, né? Até na praça, até no presente, eles chegam até hoje. Por que não estar cultuando os nossos ancestrais com uma naturalidade? Uma coisa que eu digo que o homem, nós precisamos, né? Claro que essa conversa pode não se esgotar aqui, mas precisa ficar na mente da gente, na mente de todos nós. Quem precisa de qualidade de vida é o ser humano. Então nós precisamos cuidar do ser humano através de orixá, não de orixá através do ser humano. O orixá não precisa de nada. Disse Agenor Miranda, naquilo que eu quase escrevi contra ele na época, o orixá não precisava de comida, de sacrifício, não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Eu estive agora no Sul, na discussão, e aí fui entender por que no Sul entrou a primeira lei do sacrifício, o combate ao sacrifício animal. Depois passou em São Paulo, mas primeiro foi lá embaixo. Porque o batuque sacrifica, em cada festividade, sacrifica 7, 8, 9, 10, 12, depende de quanto você pode pagar. Bicho de 4 pés. Muitos. Eles vêm disputar, olha, essa festa tem tantos, na minha vai ter tanto. Mas tudo aquilo vai para o espeto e é servido do começo ao fim.
Quando você chega, a bancada de comida já está lá posta. 3, 4, 5 dias de festa com comida. Tem que ter sacrifício, ora bolas. Porque quando a gente ia na roça, no casamento do fazendeiro, eu tinha uma senhora lá em casa que era viúva de um militar, e ela trabalhava lá, não na minha casa, na casa da minha tia, como empregada. Eu me lembro que eu fui garoto, ela criava porco, galinha, cabrito, criava tudo, já com data marcada. Vai casar minha filha. E quando casava a filha, ela sacrificava aquilo tudo para fazer festa de 2, 3 dias. Ora, é diferente? Não é diferente. A tradição cultural. Claro, mas quem olha com os olhos, se eu olhar com os meus olhos esse monte de sacrifício, eu vou achar uma loucura. Um monte de sangue, um monte de loucura, porque aquela carne toda vai para dentro do freezer e depois eu vou dar para alguém, porque lá em casa ninguém consegue comer cabrito. Vou achar que é um exagero. Não é verdade? Então, é preciso que se tenha um olhar diferente de tudo que a gente vê das tradições culturais de matriz africana. Assim é o Axixi. Assim é o culto de Egunu. O culto de um... Leonardo, por favor, passa para mim. O culto de um ancestral, a imagem talvez não dê muito tempo de fazer, mas eu disponibilizo isso, essa transparência para vocês, se quiser. Um olhar de um ancestral, um homem vestido de trajes, durante o dia, ao redor de muita gente. De dia, na praça, brincando com a comunidade. Quando eu digo um homem vestido, eu digo que você tem trajes que são o pano, o tecido, a roupa, a vestimenta, que é fundamental para a manutenção de axé. Eu tenho roupa minha que eu nunca lavei há mais de 20 anos. De vez em quando eu uso. E guardo, boto no sol, guardo. Herança para o meu filho. Quando eu for embora, ele vai usar aquela roupa. Né? Com a continuidade de um espaço. Lembra um presente de Iemanjá que eu fui? Lembra aquele bonezinho preto? Né? Tá guardado. Eu me lembro que um dia eu fui no presente de Iemanjá em Septiba, e conforme eu andava, vinha um falava comigo, o outro falava comigo, o outro falava, eu querendo um buraquinho para eu tomar cerveja. Até que eu encontrei um buraco para tomar cerveja, e ali as pessoas iam lá, falavam comigo, aí eu fui, tirei o chapéu, guardei ele no colo. E aí sossegaram. E eu continuei a tomar cerveja. Daqui a pouco eu me distraí, viciado com aquele troço na cabeça, pum, botei ele na cabeça. Tá? Não bateu no meu ombro, Marcelo, quero falar contigo. Chapéu que eu usei em várias apresentações, em vários lugares em que eu passava um monte de pó em mim para usá-lo, para poder atrair, enfim, né? Então estou dando um exemplo desse pano. Fui no Engenho Velho a primeira vez, na festa do Oxóssi. Quando eu cheguei na festa do Oxóssi, quem me levou fez um comentário que o Oxóssi, que estava recepcionando a gente na volta da igreja, e aí a pessoa que me levou falou assim, rapaz, agora você vê, há 10 anos eu venho aqui, o Oxóssi está com a mesma roupa. É a mesma roupa. 10 anos. Essa roupa é sagrada. Pomada de axé. Me lembro que quando eu recebi Ifá, tinha um homem andando dentro de casa, quer dizer, um sacerdote, andava para cima e para baixo com a mesma blusa, tomava banho
trocava de roupa, de manhã amanhecia com a mesma roupa suja, meu Deus do céu, e um fedor. No dia que ele foi me passar IFA, acabou de me passar, arrancou a roupa e vestiu. Caracas. E eu fui entender a importância da roupa. Por que eu estou contando isso para vocês? A importância do pano, a importância da vestimenta, um pano sagrado. Me lembro de um Oxóssi que esse homem trouxe umas camisas, uma roupa de um caçador, e era uma roupa de sarja, e ela ficava em pezinha, cheia de bubu, aquelas cabacinhas pequenininhas, com penas, cheia de coisas presas na camisa. E aí, ele pegou aquela roupa dura, de tanto suor e de coisa, porque era uma roupa de um caçador que veio da Nigéria para cá. Ele pegou aquela blusa, tirou tudo aquilo e colocou numa roupa nova e vestiu a dela. Odé que eu já tinha dançado com ele, já tinha tocado para ele, já tinha visto uma menina nova, fantástico, que dançava, sabia dançar, mas com aquela roupa incrível. Quantas vezes aquela criatura cambaleava de um lado para o outro como se fosse cair. Tamanho o peso, claro, porque ela era uma garota, tinha um ano e pouco, tamanho a força que tinha adquirido aquela vestimenta. Então, quando nós falamos de Ogum, nós falamos de seres que são iniciados para poder entrar dentro daquilo. Entrar dentro daquilo que abriga os mortos. Para com essa coisa. Não vai queimar ninguém, não vai matar ninguém, não vai... Desculpem os que defendem essa tese. Como eu disse desde o começo, esta é a minha verdade. Vai matar ninguém. Vai matar, talvez, se eu entrar embaixo dela, porque eu não estou preparado para isso. Mas estar ao lado dela, sem problema. Né? Então, isso é muito mais simples da gente colocar. É muito mais fácil da gente acreditar do que vivermos em cima de verdades que foram transformadas por mentiras que foram transformadas ao longo do tempo pelas suas verdades. Eu sinto muito trago essa é a minha visão. Um ser que vive com uma comunidade. E aí, por favor, quando a gente coloca isso, eu não poderia falar do ritual sem a gente citar a importância disso. Egungun é considerado como uma coletividade de espíritos de ancestrais que ocupam eu não posso sair daqui. Lê para mim, por favor. Egungun é considerado como uma coletividade de espíritos de ancestrais que ocupam um espaço no Orum. Por esta razão, eram chamados Ara-Orum, habitantes do Orum. Sim. Acredita-se que esses espíritos ancestrais estão constantemente observando os sobreviventes da Terra. Eles abençoam, protegem, advertem e punem seus parentes no Aie, dependendo como esses parentes os reverenciam ou negligenciam. Os espíritos ancestrais têm funções coletivas que ultrapassam a linhagem e a lealdade familiar. Eles geralmente protegem coletivamente a comunidade contra maus espíritos, epidemias, fome, feitiçaria e malfeitores, garantindo o bem-estar, prosperidade e produtividade de toda a comunidade. E aí eu quero só fazer uma observação. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem: fulano está cheio de Egum. E tem que fazer boca, ele está cheio de Egum. Gente, ninguém vai disparar. Eu, pelo menos, não quero estar longe deles. Eu quero que meus ancestrais estejam sempre comigo. Porque se eu estiver sem eles, o do vizinho vai me fazer mal. Porque eu não vou ter alguém no mesmo espaço que ele para poder me defender. Não é verdade? Todo mundo conhece uma pena
Quem conhece aquela pena, aquela pena azul grande que se chama AB? Conhece? Sim. Não? Pois bem, aquela pena, ela diz: quando o AB grita na floresta, toda a família escuta e corre para acudir. Então, para que eu uso o AB? Por que eu quero absorver a força vital do AB? Para que eu grite na floresta, ou em qualquer lugar que eu precisar, esteja de pé, sentado, caído no chão, seja como for, eu gritar por socorro e todos virem me acudir. Não é? Então, para isso, eu preciso estar com eles. A Luco, aquela outra pena vinho, parecida com o Icodidé, mas é mais vinho, a gente até usa no dorso, no ojá, no filar, quando vai para xixi. Aquela pena significa que aquele pássaro, a gente diz que, mesmo que esteja longe dos olhos, não me deixe estar longe da mente. Então, mesmo que eu não esteja vendo meus ancestrais, eu preciso estar com eles em minha mente. Porque são eles que vão me defender aonde eu não estou. Não é verdade? Então, essa relação do espírito ancestral com funções que ultrapassam a linhagem e a lealdade familiar, é essa relação de família que a gente precisa ter. O que eu disse aqui desde o começo? Somos todos irmãos. Se nós nos vermos, se nós conseguirmos nos ver desta forma, a gente consegue mudar um pouco essa relação tão... que a palavra tem força, eu não gosto de repetir, né? Mas é o que falam. Nós somos extremamente desunidos. A palavra tem força e a gente continua sendo. A gente precisa exaltar aquilo que nos une, que é a utilização da pena, é a utilização dos rituais, é a confraternização do alimento, né? É isso que a gente precisa entender. E Egungun está aí para isso, para nos manter unidos em uma relação. Tá certo? Muito bem. Ele disse ainda que protegem coletivamente a comunidade contra maus espíritos, epidemia, fome, feitiçaria, tudo. Os espíritos poderiam ser invocados coletivamente e individualmente em períodos de necessidade. O local para a invocação é usualmente tanto no túmulo dos ancestrais, Oju, Orori, no santuário familiar, Ileurum, ou no bosque da comunidade Igbalé. E é isso que eu queria estar conversando com o Jussanã. Jussanã da Conab. É o teu primo também. Então, eu estava conversando com ele, né? O que é o Ojúbọ? Vou traduzir. O assentamento. É o assentamento portátil, a representação portátil do ancestral. O pai da família, o rei, a mãe, aquele líder de uma família, ele diz assim, não era isso que eu estava conversando com ele, não, vou chegar lá. Ele diz assim, quando eu morrer, não me jogue fora. Eu quero ficar em minha casa. Eu quero ficar em minha casa. A igreja fez isso muito bem. Se legalizou e consegue garantir o sepultamento do padre ou do cardeal dentro da própria igreja. E nós não conseguimos fazer isso. O que a gente fez? Fez a mesma coisa que Xangô fez
com o pai dele. E todo mundo diz que o Jango, quando o cara morre, o Jango já foi embora há muito tempo. Foi assim, historicamente. Oranian estava no papel de rei e ele precisava ser enterrado na cidade de Ilé-Ifé. Xangô era o líder de Oió. Não podia trazer Oranian para a cidade de Oió. O que é que ele fez? Ele trouxe seus pertences, trouxe seus utensílios, trouxe parte dele e estabeleceu o Ojúbọ de Oranian na casa dele. Dali estabeleceu as mulheres que eram as sacerdotisas, que é outra coisa também, um tabu no Brasil, né? Mulher precisa ser discutido. O grande problema é a fertilidade da mulher, é a contaminação do ventre. A partir do momento que ela se masculiniza, ela faz tudo, ou quase tudo, que o homem faz. A gente tem Yadagan como sacerdotisa de, mais conhecido como sacerdotisa de Exu, é o que eu tenho escutado. Até agora eu já tenho ouvido diferente. Talvez está sendo mais discutido. Mas a Yadagan era a sacerdotisa de Egungun. Por isso nós temos Biribiri Agaloju, Abeli como Mario, Biribiri Bagaloju, Mobelo, Noyade Forigambele, Yadagan, a sacerdotisa de Egungun. E o Ojúbọ, o local do culto, nada mais é do que o local do sepultamento. Quem assistiu Pierre Verger, o Mensageiro entre os Mundos, tem lá o assentamento, ou melhor, o local do sepultamento do maior traficante, Francisco Félix de Souza, e tinha lá um monte de oferendas colocadas sobre ele. E o que eu estava conversando com ele, são duas coisas que nós precisamos politicamente estabelecer. Primeiro, esse entendimento de que nós precisamos cultuar nossas lideranças dentro de nossas casas, com a maior naturalidade. Agora, na medida em que eu vejo aquilo como um monstro na Lagoa Cor-de-Rosa, ninguém quer, com a visão ocidental, não vai querer enterrar o antepassado dentro de casa. Não é verdade? Porque é assim que a gente vê. Morreu, tem que tirar a mão, tem que fazer bolo, tem que... Caramba! Meu pai era tão bom, me botou no mundo, minha mãe era tão boa que me botou no mundo, me deu educação, me fez crescer. Como é que eu posso agora trocar de mãe ou de pai? Aliás, eu não posso nunca, porque quem me cuspiu na minha cabeça foi o Molu, já cuspiu já Egungun, já botou na minha cabeça axé dele. Então, como é que eu posso trocar ele? Já era morto mesmo. Ou não? Não é verdade? Então, veja, esta relação que eu estou falando, a gente precisa ainda estabelecer, e vocês vão ver lá na frente, nós temos que ter um espaço sagrado para sepultamento. Porque nem todo mundo é igual. Quer dizer, no Brasil se tornou igual. O cara que faz diferente, isso é maluquice, isso é invenção. Porque tem as suas variações e que não são estabelecidas, porque a gente não pode ter que levar tudo para o caju, tem que levar para o... Agora tem até o Jardim da Saudade, né, que tem uma relação diferente, enfim, mas ainda não é o que nós precisamos. Tá certo? Então, eu falo do local, do santuário, aonde a gente precisa e a gente cultua Egungun.
E aí já dentro das nossas casas, muitas das vezes, a gente estabelece um sacerdote que tem que vir lá para poder, né? Porque a gente não prepara ninguém que seja para dar continuidade àquilo, né? Vamos lá. Em essência, os iorubás se mantêm em constante comunhão com os seus ancestrais, espíritos que estão mais próximos deles do que os orixás. A aparição do Egungun assegura aos iorubá da vida após a morte. E isso que é outra certeza, que a igreja vive aí vendendo os espaços depois da morte, e nós temos a certeza que eles existem, né? Como é que a gente tem essa certeza? A partir da presença dos nossos ancestrais. Então nós estamos constantemente em relação com os nossos antepassados. Constantemente, né? Não vemos, mas enxerguei, mas estamos. Aqui eu coloquei aqui que a Dolores encontrou essa foto lá, não vai dar para vocês verem, mas a gente tem aqui imagens, estava tudo junto, né? Da cova, do embrulho no tecido, sacrifício, oferendas, e cinco. A gente vai ver isso com mais detalhes. A foto não vai dar para ver aí, mas prometo que eu deixo a transparência para ser enviada para vocês. Eu queria citar uma outra coisa que eu sempre disse. Aliás, eu disse pela primeira vez num grupo que tinha chamado Homonilê. Lembra? Homonilê, Marcos, meu parece até que é meu irmão, Marcos Monteiro. A gente continua junto, ele está fazendo o site do PPL. O Marcos Monteiro. Lá no grupo eu disse, estava lá uma discussão e tal, e aí eu coloquei pela primeira vez essa expressão. Eu peço que não acreditem em mim. Peço. Mas eu imploro que vá pesquisar. Não. Sabe? É importante que a gente entenda que a gente está no terceiro milênio. Temos uma cultura, também citava, eu dizia que era importada, aí disseram para mim, para que senão daqui a pouco vão querer cobrar, né? Direito autoral. Alfândega, né? Uma cultura importada que nós precisamos pesquisar, precisamos nos aprofundar, porque afinal fala daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cultuamos, tá certo? Vamos lá, por favor. O início de um funeral tradicional começa com a nomeação de Babá e Cinco, o agente funerário, o qual define o local e a forma adequada, além da preparação do cadáver. Quer dizer, quando eu coloco isso, está claro que nem todo mundo é igual e nem todo mundo vai para o mesmo lugar. A gente vai falar disso lá na frente, né? E é essa pessoa, esse agente funeral, ou seja, esse sacerdote do culto, que lá também não tem assalariado, né? Qualquer função ela é sacerdotal. A família que extrai o emu, o vinho de palma, é sacerdote. O cara que entalha na madeira é o sacerdote. O cara que faz é sacerdote. Tá certo? Ifá diz que se o milho não é colocado abaixo da terra, não pode crescer para produzir mais milho. Antes de o espírito do homem mortal poder germinar para se tornar um ancestral, exceto divindades que estão na vida eterna, Ifá diz que tem que morrer e ser enterrado dentro da Mãe Terra, que se diz ser a mãe de todas as criaturas, o ciclo da vida eterna. E aí, a gente vai falar sobre essas coisas que estão se tornando, né, essa questão do sepultamento fora da terra, né? Uns vão na gaveta, uns vão
já tem gente até sendo cremada, né? Eu começo a pensar nas necessidades do povo brasileiro. Se não conseguimos sepultar dentro de nossa casa, se não conseguimos, enfim, uma das saídas é o crematório. Não para soprar no mar ou lá mas para se ter ele em casa. Porque não é assim que eu faço com a cabeça do bode, depois que eu limpo, vai virar axé. Não é assim que eu faço com a cabeça do pombo, vai virar axé, torrado, folha, torrada, uma série de coisas. Por que eu não posso ter a cinza? Né? Então, não estou dizendo que é certo, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que no Brasil, considerando as necessidades do nosso povo e as barreiras, por que não? Fica aí o questionamento. Não estou dizendo se seja certo ou errado, eu estou só fazendo uma reflexão, né? Talvez seja até melhor que botar numa gaveta, que vai ficar lá no alto, numa gaveta, né? E não vai ter uma relação com a terra. Mas Ifá diz que a necessidade de reposição na terra, o milho só pode germinar se ele for plantado. Então, a gente precisa, para se manter vivo, eternizado, precisamos cumprir algumas etapas. Eu costumo dizer que eu quero viver 800 anos. Para viver 800 anos, eu preciso realizar algumas coisas, né? Então, é dentro desse conceito. Tá legal? O ciclo da vida eterna. Por favor. Na maioria dos casos, o corpo é enrolado da cabeça aos pés em um lençol branco. O uso de tecidos para enterrar os mortos também pode-se dizer que é uma medida de precaução de Ifá. Há uma contradição que mais tarde levou para a substituição do acaçá. Nos velhos tempos, costumava ser folhas de palmeira. Então, é uma outra coisa que a gente acabou, por conta do caixão, que agora tem até a janelinha, o caixão que fica aberto para que a gente, tendo conhecimento, se despeça, beije, não sei o quê, a gente acabou transformando no acaçá, na canjica, uma série de coisas, quando eles têm um enrolar no pano branco, no lençol, a gente vai ver na foto logo a seguir, né? Em que ele é enrolado e antigamente, e em outros tempos, já foi até feito com folhas de palmeira. E aí eu me lembro do falecido baiano, eu lá estava, e pude ver que ele deixou determinado que não queria flores. O que ele queria era mariô. E tinha mariô em todo claro que respeitando a questão do rosto, descoberto, enfim, mas era mariô em tudo, né? Então, um exemplo do que é citado por eles lá atrás. Pode? Para as pessoas que morrem fora de casa e têm que se levar para casa para o enterro, há um ritual especial. Um homem com uma galinha viva vai geralmente à frente do carregador do caixão. Em alguns casos, o cadáver é levado em cima de uma plataforma feita de bambu e folhas de palmeira, envolvido com roupas dos pés à cabeça. Ele continuamente arranca as penas da galinha, gritando no caminho até a chegada, como alerta de portadores de cadáver. Então, logo a marcha chega ao local, o frango é sacrificado e cozinhado para ser comido por aqueles que fizeram o caixão. Em alguns casos, esse frango é lançado para a sepultura dos mortos, como o primeiro sacrifício para limpar o seu caminho ao Oru. Sim. Então, veja, duas coisas que foram citadas aí, né, que era essa forma. Eu tenho uma imagem aí, fotos lá na frente, e até de um enterro na Bahia, onde o caixão vai no alto, todo embrulhado. Não é essa não, depois, mas a gente vai chegar lá.
E acho até que é na próxima. Mas tem essa daí que mostra esta relação, e a gente fala sobre esse ritual, né, de estar caminhando, levando até lá. Hoje nós temos o caminhão, hoje nós temos o carro bombeiro, da funerária, nós temos cultura diferente, né? Cultura diferente. Nós temos, até no cemitério você tem um carrinho. Até no cemitério tem um carrinho. E aí ele é conduzido. Não, mas também como é que eu vou levantar o caixão do outro acima da minha cabeça? Porque a minha cabeça, eu esqueço que ela fica ali só de volta para cá. Tá? E eu agora esqueci e fui andando para cá. Mas aí. Está me vigiando. Então, botar acima da minha cabeça, coisa e tal, caramba, por que não? Né? E aí a gente tem esta relação de pano, e tinha também a questão da galinha, né? A galinha vai gritando mesmo, que é outro ato que a gente procura nos sacrifícios, não deixar que o bicho grite, né? Não deixar que o bicho... Mas neste caso, o grito aí não é é da galinha mesmo. É ela que vai berrando, porque está arrancando as penas, e vai anunciando que foi sepultado, o que está indo para o sepultamento. E lá, muitas das vezes, a gente vai colocar a questão do preparar essa galinha para as pessoas. Eu estou falando de um povo pobre, de um povo que vive com os animais e vai sacrificá-los quando se tem ritual. Não tem abatedor e o açougue que você vai lá e chega lá 1 quilo de carne toda hora. Convive com o animal para poder sacrificar, dar a vida ao ancestre e alimentar. Até a cabeça, as patinhas, tudo a gente come, só tira as unhas e o chifre. O resto a gente come, né? Até porque a cabeça é o que tem a força vital. Então, diferente daqui, diferente da nossa cultura, que hoje ninguém nem mais come cabeça na canja, nem na canja o povo está comendo mais, mas antigamente era natural, né? Então, a cultura vai sendo adaptada, vai sendo modificada, tá certo? E aí vai se levando para o ritual. Eu não coloquei nada aqui, mas eu falando aqui, eu me lembrei de uma outra passagem, que é a questão do tem que tirar alguma coisa que botou na hora do sepultamento. Eu tenho uma outra visão. Quem conduz aliás, está no do Mundamedi, ele fala que só Ori conduz o ser humano numa viagem aos mares sem retornar. Só Ori. Então, na vida da gente, ao nascer, o Incomode AD nada mais é do que alimentar a cabeça para que a vida desse ser humano seja favorável. Que a cabeça dele faça com que a vida dele seja favorável. E aí nós vamos ver isso, as festividades que nós temos. Perdão, antes das festividades. Nascimento, no ritual de Akossé Diaye, ou Echetaye, ou Incomode AD, que é o ritual do nome, nada mais é do que alimentar a cabeça daquela criança para que ela tenha uma vida feliz. E na morte, ninguém vai tirar nada. Vai alimentar a cabeça para que essa cabeça possa conduzir aquele corpo, aquele espírito pelos mares sem retornar.
Muitas das vezes a gente já fala, o fulano foi enterrado, não tiraram os negócios que tinha que tirar. Não botaram, ninguém tira nada. É a cabeça que vai estar sendo conduzida aos mares. Tá certo? Esse é o meu ponto de vista. A questão do axixê, da festividade que nós falamos aqui, é uma outra coisa que precisa ser interpretada. A criança, quando nasce, faz 1 ano, a gente tem uma festa. Tem a festa do nome, que é o Icomode-Adê, no 7º, no 8º, no 9º dia, 7º quando é mulher, 8º quando é gêmeos, 9º quando é homem. Festa entre a família. 1 ano de nascimento daquela criança tem um aniversário de 1 ano. Aquela criança que tem 1 ano, tem algumas mães que dizem assim, meu filho curtiu tanto o aniversário de 1 ano. Aquela criança não está nem sabendo o que está acontecendo por ali. É verdade. A festa é feita para quem? Para as crianças que foram convidadas. Você não pode fazer uma festa de 1 ano sem criança. Tem que ter criança. O que você faz? Você está introduzindo esta criança naquele mundo para as outras, apresentando ela às outras crianças. 15 anos, a mesma coisa. Dá para fazer o aniversário de 15 anos sem ter adolescente? Só com criancinhas? Ou com velhos? Não dá. Tem que ter adolescente. Agora elas até estão curtindo, mas antigamente não curtia nada. Quando ela pensava que ia namorar, o cerimonial chamava para fazer uma foto. Foto com a madrinha, foto... Meu Deus, e ela está vendo lá o príncipe se rabichando, né? Casamento, dá para fazer casamento sem casais? O padrinho e madrinha, na realidade, foi isso, a intenção de ter casais para acompanhar aquele casal que está nascendo. E a morte? A morte, o que é? A festividade para aquele que está indo viajar? Ou uma festa para os que lá estão aguardando por ele? Até porque nos cânticos a gente vai citar nomes dos que já foram, de cidades diferentes. O que a gente está fazendo? E eu digo que ao citar o nome, quando a gente cita o nome, se eu estiver aqui e o Jaçanã estiver lá fora, eu começar a falar aqui dele, ele vai apurar o ouvido. Se ele não conseguir ouvir direito, ele vai vir para a porta e vai vir escutar, não é isso? Então, quando a gente cita o nome, a gente está fazendo o quê? Uma invocação de todos aqueles que já foram para participar dessa grande festa. Né? Muito bem. Se a distância para a casa do falecido, por favor, Léo. É longa, há uma necessidade de preservação do cadáver, para não estragar antes de finalmente chegar em casa. Existem vários métodos de fazer isso, mas uma das mais comuns em terra iorubá é a drenagem de sangue e a infusão de álcool nas veias. Então, vocês vejam que a importância da conservação, a importância daquilo que é puro, daquilo que de que está ali participando dos ritos. A gente viu aquele Quincas Berro d'Água que morreu e foi levado para tudo que era lugar que ele gostava. Não é verdade? Tradição cultural africana, aonde ele vem caminhando, passando, e para que isso não dê mau cheiro, não apodreça, muitas das vezes é feita essa drenagem do sangue. Tem várias outras formas de conservação, mas a mais comum é essa, onde se aplica o álcool nas veias e é extraído o sangue para que possa então conservar. Tá certo? Vai lá? Pode, por favor. Se um homem tomar a sua própria vida, seja por enforcamento, saltar de um penhasco ou afogamento, ritos especiais deverão ser seguidos antes que ele pudesse ser enterrado. No caso de ter sido por enforcamento,
A corda não pode ser liberada até chamar um babalaô, pois ele tem que cantar alguns versos de Ifá para que essa tragédia não se repita na família. Então, veja, como é que eu estou colocando aqui, né? E a gente vai falar de outros, mas só para a gente ver que existem formas diferentes de proceder. Desculpe eu estar citando aí toda hora do babalaô e Ifá, porque são textos extraídos dos ensinamentos de Ifá, né? Não estou aqui querendo defender, eu tenho muito cuidado com essa coisa da ifacracia que está crescendo a cada dia no Brasil. Mas o que eu quero pontuar aí é que existem formas diferentes de procedimento, né? Nem tudo é igual. Existem situações em que você, muitas das vezes, é levado a fazer ritos, até mesmo de axixê, para pessoas que não deveriam ter o ritual, ou que fosse um ritual diferenciado. Eu poderia citar aqui tantas pessoas, não vou citar nome, porque também está sendo gravado, mas eu conheci de grandes amigos que um deles foi assassinado, enforcado no pé da cama, pelado, entendeu? E na realidade, a intenção da família, por conta do nome dessa família, era fazer tudo que o outro que não passou por isso tivesse. Porque está estabelecido que tem que ter o funeral dessa forma. Mas a gente vai ver que existem formas e formas de se proceder. Por favor. Não confirmada diz que a corda é cortada em si através dos encantos do babalaô, para permitir a queda livre do cadáver, e em seguida ser preparado para o enterro. Esse enforcamento foi provocado por ele próprio. Por ele próprio, tá? Ele que tirou a vida dele. Para alguém que... Não é o caso do outro lá. Para alguém... Desculpe. Ou que de repente foi até provocado por ele também. Sabe o que eu vou falar? Para alguém que morreu na casa de seus sogros, o seu cadáver não pode ser removido para o pátio pela porta da frente, pois acredita-se poder atrair múltiplas mortes de jovens em casa. Portanto, o casal é aconselhado a não viver o mesmo teto nos pátios, uma vez que ninguém sabe quando a morte viria. Mas quando isso acontece, o corpo tem que ser removido através de uma janela, porque é uma morte vergonhosa e um sepultamento também. Então veja, né? Eu estava conversando ali e sei que é questões. Eu encontrei um sentido para o corpo que nós conhecemos aqui, que indevidamente, dentro do que está estabelecido por Ifá, não foi vergonhoso, eu acho que ele cumpriu a missão dele, ele realizou todos os seus feitos, né? Mas que saiu pela janela. Ora, mas até então ninguém sabia. Saiu por quê? Então a gente encontra relatos de Babá Afolabi, se não me engano, em que ele vai citar justamente esse procedimento para aquele que teve uma morte vergonhosa. Uma morte diferente daquela que nós vimos, por exemplo, o babalaô que consultou junto a Gilberto Gil lá sobre a vida de Pierre Verger. Ele vai lá e consulta e diz que ele está feliz, ele cumpriu a missão dele, ele, né? Então acabam fazendo um ritual. Então existem procedimentos diferenciados. Sem muito alarde, o corpo é colocado no túmulo e coberto com terra. Isso significa uma ruptura completa dos laços físicos com os mortos. Os únicos meios remanescentes de comunicação é através da invocação espiritual e mensagens de Ifá. Perfeito. Vamos lá. No caso de afogamento,
Adivinhações devem ser realizadas para determinar o tipo de funeral que terá que ser realizado. Eles devem ser feitos para ver se o cadáver tem de ser levado para casa ou se não seria necessário para levar para a divindade do rio. É necessário saber se o espírito do falecido terá de se tornar uma parte da água. Se confirmado, para ser parte do espiritual que constitui o rio ou lago. É acreditado que transportar o cadáver para casa poderia significar desgraça imediata para a família. Portanto, esses corpos são enterrados ao lado do rio. Mais uma vez, reforço a necessidade que nós temos de ter um espaço sagrado, adequado, com a diversidade que pudesse ter um rio passando por dentro dessa floresta sagrada, que tivesse espaços dessa natureza para que nós pudéssemos dizer, saber para onde vai. Vai para cá, vai para lá, vai ficar em casa. Não, esse tem que ir para a beira do rio, esse tem que... uma necessidade que nós temos, se quisermos resgatar e preservar a tradição, precisamos ter para fazer um tipo de sepultamento dessa natureza. Avaliações e argumentações de ódio da alma e do espírito do morto não devem ser feito antes do enterro. Alguns dizem que até o cadáver tocar a mãe terra não teria descanso. Assim continuaria a afetar a família. Outros argumentam que isso não é verdade. Seja qual for o caso, é melhor se conformar para enterrar os mortos, pelo menos para evitar o mau cheiro de decomposição. É isso que eu coloco para vocês, eu tenho dito por aí. Muitas das vezes a gente vai para o enterro, não era amigo do cara, falava mal do cara o tempo inteiro, mas ele vai para lá porque as pessoas que estão vendo que eu tenho que estar lá, porque senão eu não fui, fulano, tu não foi lá, então ele vai lá para fazer política, ele não vai lá para acompanhar o coisa. E no tempo que está ali, ele está ali só para ser filha da mãe, não sabe que enquanto não cobre a terra, está sendo ouvido. E aí depois não sabe o que é que acontece no caminho de volta para casa. O outro dado importante que eu digo é a questão, eu acho que eu não coloquei aí, a questão do choro, da lamentação, da lamúria. Ele fala que isso, de fato, é para fazer barulho, porque o importante é o funeral. Mas eu faço uma outra consideração. Imagine que, eu vou ver aqui o nome, para não citar aqui o exemplo da gente, imagina aquela pessoa que é minha inimiga, vamos falar assim. O Temer. Imagina se o Temer... Olha só, falou bem. Obrigado por me ajudar. Eu evitar citar outro nome. Imagina se o Temer está lá em Brasília e tem uma filha que mora em São Paulo e ele toma conhecimento que essa filha está sofrendo. Que essa filha todo dia conversa com a vizinha, conversa com o filho, conversa com os parentes, que ela está sofrendo, está passando fome, está apanhando marido, que ela está sofrendo a falta dele. O que o Temer... Duas coisas ele pode fazer. Quais são as duas coisas que ele pode fazer? Se matar. Se matar, né? Essa é renunciar. Uma! Eu esqueci para gravar, você falou dele. Uma é ele trazê-la para morar junto com ele. Não é isso? Ou a outra é ele ir para junto dela. Imaginem que o Temer já morreu há 10 anos. Como é que ele vai para junto dela?
mais fácil ele fazer o quê? Trazer ela. Então eu falo isso, eu tenho dito isso, sempre que posso eu digo. Você pode chorar a falta, você pode, faz parte da vida, né? Mas está todo dia, porque se estivesse aqui eu não estava passando por isso. Porque se você está chamando, você está pedindo para viajar. Tá certo? O entendimento é isso, trazer para a terra. Não é isso? Já sabe que lá é bom, né? É isso aí. Isso eu coloco essa coisa do ficar falando mal do defunto antes dele ir embora. A outra qual é? É uma aberração e quase tabu para qualquer ser humano morrer enquanto os pais ainda estão vivos. Os iorubás chamam de ateinku. Ateinku. Morte prematura. Isso. O enterro desses corpos é geralmente realizado sem a presença dos pais. Penso que por ser um choque psicológico da dor resultante, a sepultura não são exibidos mesmo depois. Quer dizer, foi? Essas mortes dolorosas, resultados em casos excepcionais, é chamado de acudar. Isso, né? Claro que aqui no Brasil a gente faz questão de ir, né? Faz questão de ir estar com o ente querido, graças ao Lord, mas nunca passei por isso, nem quero passar, mas a gente vê que as pessoas ficam ali. Para eles, isso é uma coisa que é considerado um tabu, uma praxe. Eles são sepultados sem a presença dos pais, até para evitar esse sentimento e tal. Assim como a gente pode ver determinado caixão todo embrulhado, o corpo todo embrulhado, ou o caixão que não tem aquela janelinha que hoje tem, que é para a gente ficar vendo a cara do parente até a hora de ir embora, tá certo? Então isso. Vamos lá? Pois. Sem muito alarde, o corpo é colocado no túmulo e coberto com terra. Isso significa uma ruptura completa dos laços físicos com os mortos. Os únicos meios remanescentes de comunicação é através da invocação espiritual e mensagem. Então, aqui você vai ter ali uma foto, não dá para ver assim, mas ali o gato com a pá jogando terra, um caixão aqui sem. Lá que você vai ver na foto, você vai ver que eles estão ali sem muito alarde, né? E que também tem uma relação conosco, que a gente tem uma determinada hora e uma determinada cantiga em que a gente pega a terra e joga a terra sobre o caixão, né? Representando aí, quer dizer, nós não estamos tão distantes, não estou dizendo que existem algumas coisas que são a representação dessa ruptura entre certo? Vai. Depois do funeral, movimento de regresso da alma e espírito para o Orum. Enterrando o cadáver dentro da Mãe Terra, tem-se um monte de conotações espiritual. Mãe Terra agora serve como a entrada no Orum. Assim, a crença de que o Iorubá pode chegar ao Orum através da Mãe Terra. É o caminho. Não se esqueça que antes da viagem para a Terra, o homem tinha determinado tempo para voltar ao Orum. Um fator muito importante que poderia qualificar-se para o viajante de volta para casa, que lhe permita regressar com os braços abertos e o cumprimento da chamada para o sacrifício quando ele, em vida, faz a sua devoção aos seus antepassados. Se ele tivesse feito aos antepassados passar fome e contrariado, e se ele tinha chamado mentirosos, babalaôs e referir-se a Exu como um ladrão, tudo será mostrado a ele em troca. Aí, né? Olha a necessidade que nós temos de estar cultuando nossos ancestrais, estar reverenciando nossos antepassados, Exu, enfim, porque uma hora nós vamos encontrar com eles. Né?
E ao chegar lá, nós precisamos ser recebidos de braços abertos. Daqui a 800 anos, mas de braços abertos, né? Com a missão cumprida. Então, se acreditamos que eles existem, a gente precisa ter um cuidado constantemente. E aí eu volto a dizer que muitas das vezes o agradar o antepassado, ele é, na realidade, no sentido de entrar no acordo. Eu falo isso lá em Cosmogonia. Nem tudo que a gente faz é do agrado dos nossos ancestrais. Nem tudo que os nossos filhos fazem é do nosso agrado. Não é isso? Mas a gente aqui na Terra tenta ficar impedindo, bloqueando e criando subterfúgios, não é verdade? Mas eles fazem a mesma coisa. De onde estão, vivem aqui criando os nossos, para que até que possa resolver o que cabia a eles. Então, cultuar o ancestral constantemente, agradar, é para entrar em harmonia e dizer: deixa eu realizar o que eu escolhi, não posso fazer diferente disso, tá certo? Claro que muitas das vezes ele está mostrando para você que por aquele caminho você vai quebrar sua cara, mas muitas das vezes é o que a gente quer e que a gente decidiu que ele está querendo que a gente faça outra coisa. Então, o cultuar o ancestral constantemente é no sentido de ter ser recebido de braços abertos. É isso que eu finalizo aqui para vocês e espero que não ter trazido tanta polêmica e ter agradado. Obrigado. Dile nua parapaia, gandu adile moço. Sanke ataramushima, olongo alongueo, dile nua parapaia, invumbi alongueira.